Oi, meu people, minhas gatas, minhas devas, minhas divas, minhas lindas. Estamos aqui mais uma segunda-feira, começando o boteco cedo, claro, porque cada dia a gente está bebendo mais cedo, né, gente? Isso é uma realidade, não tenho orgulho em falar isso, mas essa é a realidade. E a gente está aqui para ler o nosso Java, para ler sobre if. Hoje a gente vai ver a instrução if. Vai ver os ifs aninhados, aninhadinhos, vai ver a escada if else e bora para isso. Lembrando que a gente fica ao vivo no Discord e aí eu vou avisar as meninas que a gente já está aqui. Deixa eu chamar as gatas para assistirem. Às vezes você tá lá no busão, só vem com a gente. Vamos chamar as meninas aqui. Gente, e aí eu sigo naquela de procurar vaga, né? E vaga tá uma coisa difícil para júnior, né? Que a gente já tem visto isso. Então, eu fico estressada. Só que depois das dicas da Estela da semana passada, eu confesso que eu fiquei um pouquinho mais calma, sabe? E aí, uma das coisas que eu fiz, que a gente falou da última vez, era procurar as vagas pela data. Então, aqui, se tem 2 dias, se tem um dia, eu com certeza me candidato. Agora, se a vaga já tem mais um tempinho, aí eu nem olho. E também, com isso, eu consegui ver vagas assim, que foram publicadas há 4 horas, há pouco tempo. E eu achei que isso tem feito a diferença. Eu também passei por um processo seletivo que foi totalmente remoto nesses últimos dias. Então, eu fiz uma entrevista mesmo remota. E eu acho que pelo fato de eu estar desenvolvendo o chatbot com IA, eu me senti até confortável, né? Porque eu acabo treinando a minha IA via rasa, então eu fiquei mais confiante. Mas eu achei que é chato, né? Eu fico querendo, assim, mandar mensagem para as pessoas no LinkedIn ou tentar achando um e-mail para falar, oh, eu me candidatei para essa vaga, como que tá isso? Porque parece que você não tem nenhuma pessoa te enxergando, né, do outro lado. Então, eu ainda tô com essa sensação muito forte e vou ver se eu consigo fazer isso mais, assim, de mostrar um pouquinho mais para as pessoas que eu estou me candidatando, ou procurando os recrutadores no LinkedIn, ou tentando achar e-mail. Vou tentar atacar mais nessa área, porque fica difícil a gente não ter retorno, né, gente? Então, é isso. Bom, vou compartilhar aqui o livro agora para a gente começar a ler. E aí, à medida que as meninas forem entrando, elas podem perguntar, podem falar com a gente e tá tudo tranquilo. Vamos lá. Aqui eu vou colocar. Pronto. Bora então de instrução de controle. Então, aqui agora a gente está começando o capítulo 3, que são as principais habilidades e conceitos. A gente vai ver como inserir caracteres a partir do teclado, a gente vai ver a forma completa da instrução if, que é uma condição, como fazer o switch e o for, o while, o do while e o break para sair do laço. Assim, o break também para fazer uma forma de goto. E como aplicar o continue. Eu acho que hoje, na leitura de hoje, a gente deve ir só até o if mesmo e na próxima a gente vê o switch. Ok? Então, nesse capítulo, a gente vai aprender isso, exceto por return, que será discutido posteriormente no livro, as outras instruções do controle, inclusive as instruções if e for, sobre as quais a gente já teve uma pequena introdução até agora, a gente vai ver melhor. O capítulo começa explicando como a gente pode fornecer algumas entradas simples a partir do teclado. É interessante isso porque até agora a gente só fez o Alt, né? Agora a gente vai começar a ver o I. Caracteres de entrada do teclado. Deixa eu ver se está visível para todo mundo aqui também no Discord. Tá tudo ligado. Vamos seguindo então.
Antes de examinar as instruções de controle Java, faremos um pequeno desvio, permitindo que você escreva programas interativos. Até o momento, os exemplos do programa desse livro exibiram informações para o usuário sem recebê-las. Logo, você tem usado a saída de console, mas não a entrada de console. Aguinha para hidratar, eu chamo de boteco, mas eu bebo água, né? Só sou mineira e quero ser legal, gente. Então, a razão é principalmente porque os meios de entrada em Java dependem e fazem uso de recursos que só serão discutidos posteriormente. Além disso, a maioria dos programas e applets Java do mundo real é gráfica e é baseada em janelas, e não baseadas, né, no console, naquela telinha preta. Portanto, não será feito muito uso da entrada de console neste livro. Há, porém, um tipo de entrada de console que é relativamente fácil de usar, a leitura de um caractere a partir do teclado. Já que vários dos exemplos deste capítulo farão uso desse recurso, ele será discutido aqui. Então, para ler um caractere a partir do teclado, a gente usa o System in Read. Né? A gente usa o Alt quando sai, o In quando entra e o Read de ler, né? Então, o System In complementa o System Out e ele é objeto de entrada ligado ao teclado. O método read, ele espera até o usuário pressionar uma tecla e então ele vai retornar o resultado. Então, ele só lê depois que alguém aperta alguma coisa. O caractere, ele é retornado como um inteiro. Então, ele deve ser convertido para um char, para ser atribuído a uma variável char. Por padrão, a entrada de console usa um buffer de linha. Isso a gente vai ver o tempo inteiro. Aqui o termo buffer, ele se refere a uma pequena parte da memória que é usada para armazenar os caracteres antes deles serem lidos pelo programa. Então, nesse caso, o buffer, armazena uma linha de texto completa, antes mesmo de eu interpretar do programa fazer alguma coisa com esse dado. Então, como resultado, você deve pressionar o Enter antes de qualquer caractere, digitando ser enviado para o programa. Só aí ele vai ser lido. Então, a seguir, a gente tem um programa que lê um caractere a partir do teclado. Vamos ler ele aqui e dos próximos a gente começa a colocar no IntelliJ. Então, aqui. Aqui, primeiro, ele cria essa classe aqui que chama KBIN. Então, aqui, public stat void main, é onde tudo começa. Ele fala aqui throws Java EO exception. Já é uma coisa diferente aqui, né? Esse throws. No programa, o que tem essa main aqui, esse throws Java EO? É porque o system in read, que é o que a gente vai ler agora, ele está sendo usado. Então, o programa ele deve especificar a cláusula throws Java EO exception. Então, ele tem que dizer isso aqui, porque ele vai usar o System in Read mais na frente. Essa linha ela é necessária para tratar erros de entrada, e ela faz parte do mecanismo de tratamento de exceções de Java, que vai ser discutido mais para frente. O fato do System in usar um buffer de linha também é interessante. Por quê? Então, vamos ler o código aqui. Então, a primeira coisa que a gente já viu é esse throws, Java EO exception, que é esse tratamento de exceções aqui, que a gente vai ver. Depois ele faz uma declaração, ele fala que o CH aqui é um char, né? É uma variável tipo char. Depois ele fala um system out print, ele imprime alguma coisa na tela que é press a key followed by enter. Então, pressione uma tecla seguida do enter, né? Depois ele salva isso tudo aqui dentro do char, porque o que ele faz? Ele coloca o CH é igual, aí ele coloca um char aqui que é forçando, né, a virar um char, independente do que a pessoa digitar, que é o System in Read, né, daqui de cima. E aqui ele vai obter um char. Ele vai ler um caractere do teclado. E aí depois ele vai imprimir. Olha, a tecla que você apertou foi a tecla, vamos supor, a tecla D ou a tecla L, né? Por exemplo, é a tecla do CH. Então, aqui a gente tem um códigozinho simples aqui dessa classe. Press a key followed by enter. Então, aqui vai aparecer o T se a pessoa apertou o T, no caso, né? E aqui vai aparecer your key is T.
Gente, o System ele usa um buffer de linha que pode ser fonte de aborrecimentos, assim como outras coisas na vida, como machos. Quando pressionamos Enter, uma sequência retorna, uma sequência, um retorno de carro alimentação de linha é inserida no fluxo de entrada. Por quê? O Enter, ele é uma tecla que equivale a alguma coisa, né? Um Enter pode ser um barra M, né? Então, além disso, esses caracteres ficam pendentes no buffer de entrada até serem lidos. Então, logo em alguns aplicativos, a gente pode ter que removê-los quando a gente for ler. E aí é por isso que a gente vai ver o tratamento de exceções mais aqui para frente. Então, porque o programa, se aperta Enter, você pensa, ele entendeu o que é, vai para frente. Mas não, o Enter é uma tecla que no código pode significar outra coisa, né? Bora para a instrução if. Hoje eu chamei as meninas para lerem um código lendo de Javan, porque, né, quem nunca, né, gente, quis. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Olha que lindo isso, né, gente? O Cido de Javan tira a gente dessa vida prática de programadora. Vamos lá. No capítulo 1, a gente já viu o if, e agora a gente vai ver ele com mais detalhes. A forma completa da instrução if é essa aqui, gente. Tem if, condição, que fica entre parênteses, e uma instrução. E tem um else com uma instrução. Então, se essa condição for verdadeira, leia essa instrução. Onde os alvos if e else são instruções individuais. A clause else aqui, ó, essa aqui é opcional. Os alvos, tanto de if quanto de else, podem ser blocos de instruções. Aqui pode ter um bloco de instrução e aqui também. A forma geral de if usando blocos de instruções é essa aqui. If, com a condição aqui, entre parênteses, e aí você vai ter uma sequência de instruções entre as chaves. E aí você vai ter o else, mais uma sequência de instruções entre a chave. Mas esse aqui é opcional, ok? Tá. Se a expressão aqui, condicional, for verdadeira, o alvo de if vai ser executado. Caso contrário, se houver o else que vai ser executado. Nunca ambos vão ser executados. A expressão condicional que controla if deve produzir um resultado booleano. Então, a condição de controle lá do if, a condição ela é booleana, porque ela só pode ser verdadeira ou falsa. E se ela for verdadeira, ela roda a instrução de if, senão ela roda o else. Então, para demonstrar o if e várias outras instruções de controle, tem o código aqui de um jogo de adivinhação computadorizado, que ele é simples. A gente vai rodar ele no IntelliJ aqui, e é uma versão daquele adivinhe qual é a letra. Guess what? Então, vamos colocar aqui para você no Zoom. Vamos compartilhar o IntelliJ aqui. Tudo isso a gente sobe para o Git, né, gente, depois, para deixar ele bem lindão, para ajudar também a conseguir aquela vaga linda. Não é não? A gente tem que fazer esse tipo de coisa, gente. Divulgar as coisas que a gente faz, sabe? Muita coisa você tem que são dados sensíveis, claro, mas assim, muita coisa dá pra gente compartilhar, né, com as outras pessoas. Eu acho que faz muita diferença esse tipo de trabalho, essas coisas que a gente pode fazer, né? Vamos lá então. Aqui, vamos criar o nosso arquivo. Adivinha que letra estou pensando? Gente, eu sou uma pessoa que eu sempre fico assim, sabe? Tipo assim, adivinha o que eu tô pensando? Super. Sou super assim, querendo. Vejo a cara da pessoa, eu já fico pensando isso. Muito maluca, né? Mas tudo bem. Deixa eu pegar aqui o código pra gente começar.
Quando a gente copia do PDF, ele dá algumas quebrinhas, mas a gente vai conseguir aqui. Esse código chama guess, né? Então, eu estou criando todos aqui nessa pasta source. Eu venho new, Java class. Eu vou chamar ele de guess, que aí ele já cria a classe certinho. Ok. Boa. Já criou aqui. Add. Já mandando aqui. Quer que eu mando para o Git? Claro, meu irmão, fica à vontade. Faz o que você tiver que fazer. Tô diminuindo só um pouquinho aqui que eu não tô vendo. Rolando aqui. E aí a gente vai ter que agora fazer aquele trabalho lindo de arrumar essas letrinhas. Então aqui, ó, adivinha a letra do jogo. Começa aqui no class, guess, ok? Depois ele vem aqui onde tudo começa, public static void main, string args, ok. Depois ele faz aquele tratamento de exceções que a gente falou, throw Java, que é exatamente isso, porque ele vai precisar disso depois. Depois aquele considera essa classe aqui char, ch, e também essa answers aqui, que vai ser a letra K, que é a resposta certa, né? A letra. Depois ele faz o que? Um system out print, falando aqui o que ele vai aparecer na tela. Peraí, gente, deixa eu só verificar se tá isso aqui no Scott também. Sim, 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 tudo certo. Aqui, o que vai sair na tela, o LN é porque sai na linha de baixo, né? Tô pensando em uma letra, para não ficar tudo na mesma linha. Aí aqui, ele vai imprimir outro System Out Print aqui. Você pode adivinhar, can you guess aqui, ponto e vírgula sempre no final, né, gente? E aqui, CH é igual a char system in read. Aqui ele vai ler o caractere do teclado. E aqui ele vai fazer o nosso primeiro if, que é o que a gente está vendo aqui hoje, que ele está falando que se o CH, que é essa variável CH, for igual a answer, que é essa variável que eu falei que chama K, aí você vai fazer essa instrução aqui, que é systemoutprintln e escrever write na tela, ok? Fechou aqui a chave. Fechou aqui a chave. Vamos rodar isso aqui. Dar um tempinho para a máquina. Eu bebo água, me hidrato. Gente, e aí, enquanto ele está rodando, pensando aqui nesses desafios, outra coisa também que eu estou fazendo é anotando os lugares que eu estou me inscrevendo para acompanhar. Porque a gente se sente mal, né? E eu acho que se eu acompanhar, pelo menos eu vou ter uma coisa mais positiva comigo, assim, de ver o resultado das coisas que eu estou fazendo, sabe? Tá, vamos lá. Ele rodou outro código, tá vendo? Ele fez uma tabela aqui do verdade, que é o tabela verdade, né? Tabela, gente, de and e or, né? De operadores booleanos aqui. Mas essa foi a última aula, então se você não viu, já fica aqui a dica para você ver a aula passada. Mas o que a gente quer rodar é o guess, né? Que é o adivinho qual letra. Como que a gente faz isso, Annelise? Dá um run, clicando com o botão direito em cima dele. E aí sim a gente vai conseguir. Olha que ótimo. Olha, tô pensando numa letra de A a Z, que, ó, I'm thinking of a letter between A and Z. Can you guess? Quando aqui ele já aparece, você viu que ele já colocou na outra linha, né? Aqui ela deu um print, sistema print LN, por isso que o can you guess foi para outra linha.
E aqui ele pergunta: você pode adivinhar? Então eu vou obedecer, já que eu sei a resposta, e vou colocar a letra K. Enter. Sim, right. Ok, acertei a letra, tudo certo. Bom, isso aqui é só para a gente ver rapidinho como que funciona. Então, assim, vamos agora voltar aqui para outra tela do livro para a gente seguir a nossa Bíblia Java. Gente, e aí eu fico pensando o seguinte, o Java, ele é uma das linguagens que mais é usada no sistema financeiro. E hoje eu tenho pesquisado muita vaga para área de pesquisa e de biotecnologia, porque é a área que eu estava trabalhando. Mas o meu interesse aqui, lendo Java, é exatamente para evoluir, para poder aplicar para essas vagas, tipo a Estela, que estava com a gente, e que trabalha para esse tipo de empresa, que é onde o Javão tá com tudo. Agora vamos colocar aqui a outra tela, que é do livro, para a gente continuar lendo. Então, gente, esse programa que a gente viu, ele interage com o jogador, ele lê o caractere do teclado, igual a gente fez, usando uma instrução if, ele compara o caractere com a resposta, que nesse caso foi o K, e se o K foi inserido, a mensagem exibida foi aquela. Quando a gente testou o programa, lembre-se de que o K deve ser inserido em maiúscula. Eu fiz isso, mas eu não falei em voz alta. Estou falando agora. Para avançarmos um pouco mais no jogo de adivinhação, a próxima versão usa o else para exibir uma mensagem quando a letra errada é a letra escolhida. Então, aqui no caso, a segunda versão, a gente só vai pegar as alterações, que é o seguinte: depois aqui do if, ele fez um else, que a gente vai inserir ele aqui no IntelliJ agora, ok? Para a gente ver. A gente vai voltar para cá. E vai inserir agora a opção else. O else, a gente acabou de rodar aqui no código, né? Então fica óbvio que o else não é obrigatório. Ele roda sem. Mas nesse caso, se você digitasse uma resposta errada, ele não ia rodar nada, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então aqui, o que que a gente está vendo? Aqui tem o código, tem o if, e eu vou inserir depois do if aqui o else, que é opcional. Mas nesse caso é um opcional bem necessário, porque se eu não digitar uma letra correta, o programa não roda, né? Então aqui já inseri o else, que vai imprimir na tela, desculpa, a letra está errada, se o CH não for a resposta do answer. Então agora com isso, eu volto aqui, botão direito, dou um run em cima do guess. Vamos ver. Ele já salva, já dá um build aqui e a gente vê como é que vai ficar. I'm thinking of a letter between A and Z. Can we guess? Vamos colocar o I. Vou colocar o I maiúsculo. Sorry, you're wrong. Ok? Então é isso, gente. Vamos voltar, vamos ler o Java, vamos ler. Gente, hoje é segunda-feira, eu sou uma mãe sem filhos em casa. É muito bom, muita alegria. As mães sabem esse sentimento. Poder dormir tranquila, não ter que colocar menino para dormir. Outra realidade. Vamos ler agora os ifs aninhados, que é como eu vou dormir hoje, nessa chuva, toda aninhadinha, sem preocupação, família. Isso é muito bom. Ifs aninhados. Um if aninhado incomoda muita gente, brincadeira. Um if aninhado é uma instrução if, que é um alvo de um outro if ou else. Os ifs aninhados são muito comuns em programação. O importante a lembrar sobre os ifs aninhados em Java é o fato de que uma instrução else será sempre referente à instrução if mais próxima que estiver dentro do mesmo bloco e ainda não estiver associada a um else. Aqui está um exemplo. If i igual a 10, se, né, o i for valer a 10, e se o if e se o j for menor que 20,
Então, A vai ser igual a B. Agora, se o K for maior que 100, então C vai ser igual a D. E se esse if não funcionar, então o A vai ser igual ao C, que é o else aqui. Então, esse else aqui, ele é referente a esse K menor que 100, que ele está mais próximo, ok? Aí aqui ele fechou a chave. E aí ele colocou, se o contrário disso tudo, então o else igual a igual a D. Esse segundo else que está depois da chave, aí ele já está se referindo ao i igual a 10, né? Então, o que que ele está dizendo aqui? Vamos repetir isso aqui. Com os comentários que indicam, o else final ele não está associado ao j menor do que 20, né? Porque ele não está no mesmo bloco. Ainda que esse seja o if mais próximo sem o else. Em vez disso, o else final está associado ao i igual a 10. Então, o else interno, ele vai ser referente ao k maior que 100, porque é o if mais próximo do bloco. Então, esse else aqui, ó, o a, ele vai ser igual a c por conta desse if, porque ele é mais próximo desse. O j menor do que 20, ele está mais longe, então não vai ser. E no segundo caso é porque ele faz referência a esse bloco, né? Ao i igual a 10. A gente pode usar um if aninhado para melhorar ainda mais o jogo de adivinhação. Esse acréscimo fornece ao jogador uma explicação sobre um palpite errado. Olha. Então aqui a gente vai ter a segunda versão do jogo, que é o que a gente vai tentar colocar, que é o seguinte. Aqui ele vem o throws, ele coloca aqui a variável CH, a variável answers, que a resposta certa é K. Aqui ele fala, estou pensando numa letra, adivinha qual que é. Aqui ele lê a letra que eu coloco, né, o system in read. E aqui ele faz o primeiro if. Se o CH for a resposta certa, aí você imprime, ok. Se não, você vai imprimir, desculpa, você errou. E dentro disso, ele colocou um if aninhado. Se ele imprimiu que você errou, sorry, ele vai. E se esse CH, se essa letra que a pessoa digitar for menor do que a resposta, aí ele vai colocar, olha, too low. Agora, se o contrário, ele vai colocar too high, ok? Porque o CH, gente, eu não sei se vocês lembram, ele é um char. E um char, ele é equivalente a um número, né? Na tabela char. Então, ele vê aqui o número, se ele é equivalente, e dá a resposta. Vamos ver esse código aqui? Vamos adicionar esse if aninhado aqui no nosso IntelliJ. Quem sabe faz ao vivo, meu. Eu falo igual um paulista e é cheio das meninas de São Paulo aqui, eu nem sou. Qualquer dia elas pegam a mineira aqui de porrada no trem. Mentira, jamais fariam isso, né, meninas? Ora, gente, de inteligente. Então, aqui no nosso Guess, no Adivinha qual letra, cada hora ele fica melhor. E vai ficar melhor ainda, porque agora a gente vai colocar um if aninhado aqui. Depois do else, se a pessoa errou, eu vou dar uma diquinha para ela, dizendo se ela tá, tipo aquele, tá longe, tá quente, tá frio. Isso. Vamos fazer um if aninhado. Que é o quê? If, se essa condição for atendida, se essa condição for verdadeira, se o CH for menor do que a resposta, você coloca too low. Agora, caso contrário, você fala que tá too high, ok? E aí a gente coloca isso aqui. Else, ok? Sim, sim, a instrução logo em seguida. Eu podia colocar ele como chave, né? Mas eu não coloquei. Mas eu poderia, tá bom? Mas eu não coloquei. Ok, gente, vamos ver aqui como é que tá isso aqui, se aqui tá certo. Porque aqui ele começou a fazer um também com chavinha, que a gente pode colocar aqui como chave mesmo, aqui, ó.
que a gente pode deixar como chave aqui no else, aqui, ó. If CH for igual a answer, aí você lê essa instrução aqui, coloca na tela else. Se não, você roda esse else aqui. E aí, gente, tudo isso aqui vai estar dentro de uma chave. Porque tudo isso aqui está dentro de um else. Cadê a chave, gente? Nossa, usando um teclado diferente depois. Pronto. Viu? Lindo. A gente pode fazer também, você viu? Aqui, ó, o if aqui, ele tá com a instrução logo depois da condição. Mas aqui eu fiz o bloco de instrução. Eu coloquei o else e coloquei o bloco de instrução. Aqui, ó, abri ele aqui, que eu vou ter mais de uma coisa. Primeiro, se isso aqui não for verdadeiro, primeiro eu imprimo, olha, desculpa, você errou. Depois eu vou verificar se essa resposta que ele digitou está próximo ou não da resposta verdadeira. E depois eu vou dar a resposta para ele, né? Então, vamos rodar aqui e vamos ver se está certo. Vamos ver o que vai acontecer. Estou pensando numa letra entre A e Z, qual que é? Vamos colocar U. Desculpa, too high. Porque qual letra que ele quer? O K. Tá, qual letra que é perto do K? O L, né? Vamos tentar de novo. Hum, letra L. Too high. Não, mas peraí. K, L. Ah, tá, vamos tentar uma letra antes, né? Vamos tentar um J, então. Vê aqui. Qual letra que é? J? Ah, agora sim, too low. Ok? Que o J tá logo em seguida. Como eu digitei todas as letras depois, aí ele deu aquilo. Mas você vê que ele, qualquer letra que tiver depois, não é uma coisa tão específica, né? É só para a gente ver a instrução do if mesmo aqui. Vamos voltar para o livro para a gente evoluir aqui no nosso if, gente. Vamos para cá. Vamos voltar aqui. Beleza. Então, a resposta foi isso que a gente viu aqui, né? Quanto mais longe ele fala mais too high, e quanto mais, se for anterior, ele coloca, igual aqui no nosso caso, ele colocou too low, né? Quando a gente digitou o J. Tá. E aí, gente, o que que fica agora? Faltando a escada if, else, if, que são instruções que acaba que depois a gente usa mapa, né? Acaba usando outras coisas. Mas é bom saber esse tipo de estrutura, porque em algumas avaliações de teste de Java Júnior, eles pedem esse tipo de lógica de programação, de exercício. Então é bom saber. Então, uma estrutura de programação comum baseada no if alinhado é a escada if, else, if. E ela tem a seguinte aparência. Então, ela tem o if, a condição entre parênteses e uma instrução, ponto e vírgula. Else if, condição, instrução, e aí você pode colocar quantos else ifs você quiser com a condição e instrução. E no final você coloca o else e um statement, né, que é um final ali, né, uma última condição final. As expressões condicionais, elas são avaliadas de cima para baixo, né, gente? Ela é lida assim. Assim que uma condição verdadeira ela é encontrada, a instrução que é associada a ela vai ser executada e o resto é ignorado. Se nenhuma das condições for verdadeiras, então ele vai ler o último, aquela instrução else final, essa aqui, ó. Com frequência, o else final, que é esse, ele age como uma condição padrão. Isto é, se todos os outros testes condicionais falharem, a última instrução else vai ser executada. Se não houver esse else final, família, e todas as outras condições forem falsas, não vai acontecer nada no programa, tá? O programa a seguir demonstra a escada if, else, if. Olha esse programa aqui que a gente vai
também colocar lá no IntelliJ. Mas vamos primeiro aqui, ó. Ele vai demonstrando essa escada if, else, if. Então aqui ele cria essa class leather, public static void main, e ele fala essa variável, que é o x, que é um inteiro. E aí ele faz um for aqui, uma iteração aqui, que começa no x igual a zero, vai até o x menor que 6 e vai crescendo de um em um, que é x mais mais. Abriu aqui o bloco de instrução e falou que se o x for igual a 1, então você me imprime na tela que o x is 1. Agora, else if, se a condição for que o x igual a 2, você imprime x is 2. Else if x igual a 3, você vai imprimir x is 3, né? Else if x igual a 4, você vai imprimir x is 4. Esses aqui são os else ifs. Se nenhuma dessas condições for verdadeira, se o x não for nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, aí você vai imprimir que o x não está entre 1 e 4, ok? Então, o else final, ele é essa instrução padrão. Então, aqui, como eu fiz uma interação que ele vai rodando do 0 até o 6, o primeiro número é o 0, não está entre o número 1 e 4, então ele roda o else. O primeiro é 1, x is 1. Segundo é 2, x is 2. Terceiro, 3, x is 3. Quarto, x is 4. E o número 5, que não está entre 1 e 4, também vai rodar o else final, a instrução padrão. Então, como a gente pôde ver, o else padrão ele só é executado quando nenhuma das instruções ifs anteriores foi bem sucedida. Ok? Tá, vamos mais, vamos mais. Aproveitando um segundinho. A instrução switch, gente. A segunda das instruções de seleção do Java é o switch. A gente vê o switch em redes, não é o caso aqui. A instrução switch, ela fornece uma ramificação com vários caminhos. Logo, ela permite que o programa faça uma seleção entre várias alternativas. Embora uma série de instruções if e alinhadas possam executar testes com vários caminhos, em muitas situações, switch é uma abordagem mais eficiente. E funciona dessa forma. O valor de uma expressão ele é verificado sucessivamente em uma lista de constantes. Quando uma ocorrência é encontrada, a sequência de instruções associada a essa ocorrência é executada. A forma geral da instrução switch é: então você tem o switch, você vai ter uma expressão. Aí aqui você vai ter um caso, uma constante 1 com uma sequência de instruções, um break para terminar. Vai ter um caso 2 aqui com uma sequência de instruções e um break para terminar. E um caso também 3. Isso pode ser N casos, ok? E por fim, você vai ter um default, né? Que é um meio que padrão também, com uma sequência de instruções. Em versões do Java como o GDK7, JDK7, gente, o JDK7, a expressão que controla o switch deve ser do tipo byte, short, int ou char, ou uma enumeração. E as enumerações vão ser descritas mais para frente. Ou seja, versões modernas do Java, elas podem usar uma string para controlar uma switch. E essa técnica a gente vai ver no capítulo 5, quando o string a gente vai definir ela melhor. Com frequência, a expressão que controla o switch ela é apenas uma variável e não uma expressão maior. Cada valor especificado nas instruções case deve ser expressão de constante exclusiva, com um valor literal. Então, não são permitidos valores duplicados em case. O tipo de cada valor deve ser compatível também com o tipo de expressão. A sequência de instrução default ela é executada quando nenhuma dessas constantes case coincide com a expressão. E a instrução default ela é opcional. Se não tiver presente também, não ocorre nenhuma ação quando todas as comparações falharem. Quando uma ocorrência é encontrada, as instruções associadas a esse case são executadas até o break, ou seja, até ser alcançado. Ou no caso do default, ou no último case, até o fim do switch ser alcançado. O programa a seguir demonstra o switch. Então, aqui, olha como é que o switch funciona. Tem essa classe aqui. Vamos copiar. Vamos jogar no IntelliJ, gente. Se eu não ficar variando de livro para tela, eu fico entediado.
Então, não vamos deixar essa gata entediada. Vamos para o programa, jogar o código na tela. Para você que está no Discord, com a gente ao vivo também. Eu sou uma pessoa do cuidado, família. Cuido de todo mundinho e de mim também. Então, aqui a gente vai criar uma outra classe agora. Essa classe vai chamar Switch Demo, que é nosso primeiro switch no Java, claro. Então, aqui a gente vai chamar ele de Switch Demo. Ótimo. E aqui eu já vou colar aqui. Vamos organizar isso aqui. Vamos lá. Então, aqui a gente criou a class Switch Demo, ok? Public Static Void Main, String Args, e aí ele declara a primeira coisa que ele tem aqui, que é um inteiro i, ok? E depois ele faz um for aqui, uma iteração que começa no i igual a zero, vai até o i menor que 10 e cresce de 1 em 1. Depois ele dá um switch aqui, ó. Um switch i. Deixa eu ver se isso aqui tá bem identado. Tem o for, depois tem o switch. Isso. Quando ele cria o switch aqui do i, ele vai falar, caso 1, se cair no caso 0, você vai fazer essa instrução aqui. Você vai imprimir que o i é igual a 0 e depois você vai dar um break, ok? Se você cair no caso 2, switch, tem que estar tudo aqui dentro do case. Se você cair no case 1, você vai imprimir na tela que o i é igual a 1 e você vai dar o break. Se você cair no case 2, você vai imprimir que isto vai dar o break. Pronto. Se você cair no caso 3, vamos organizando. É bom a gente fazer isso, porque se a gente não digita, acaba que é um programa mais em Java que se a gente não põe a mão na massa, a gente não digita nunca, não programa nunca. E o case 4, que é is for, que é o que ele vai imprimir como instrução, e vai ter o break depois. Aí o que ele falou? Depois disso tudo, você tem o default. Olhando aqui no livro, a gente vê que o default ele está relacionado no mesmo nível do case. Ele é como se fosse o else final. Então, ele fica aqui debaixo do case 4. Se for o default, você vai imprimir que o i é 5 ou mais, né? E aqui ele fecha uma chave aqui. E aqui ele fecha uma chave aqui. Ok, gente? Vamos ver o que ele dá pra gente? Então, aqui com o código já organizadinho, eu venho aqui com o botão direito em cima de Switch Demo e dou um Run. Vamos ver. Deixa eu ver aqui o código. Ver o que ele tá me dizendo. Ó, vamos ver. Oi. Rodou, gente. Então, olha só. Primeiro ele falou que o i era igual a zero, depois ele falou que o i é igual a 1, depois ele falou que o i é igual a 2, depois 3, depois 4, depois 5 ou mais. E aí, como ele rodou até o 6, aqui ó, 5, 6, 7, 8, 9. Porque ele rodou até o quê? I menor que 10. E aí ele finalizou. Ou seja, rodou o nosso for, entrou em todos os cases, né? Em todos os cases aqui. E ainda no default, que foi o último caso. Maneiro, né? Agora, então, vamos voltar para o livro e vamos ver o que ele está dizendo. Gente, inclusive, uma dica aqui literária. Eu acabei de ler um livro que chama Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Ganhei de aniversário. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ela é uma. E eu fiquei impressionada, porque é uma leitura de uma mulher que vive em Nápoles, muito diferente da minha realidade,
Mas ao mesmo tempo eu me sinto tão próxima, então, camiseta hoje aqui, Femme Fatale. Leiam, garotas. É muito bom. Tá, vamos mudar aqui também a tela para o livro. Olha só. Voltamos aqui para o livro, voltamos aqui para o livro também. Então, rodou perfeitinho, né? No nosso caso aqui, deu essa saída certinho. O break, né? Todas as execuções foram do case foram rodadas, foram executadas. Como o programa ilustra, a execução passará para o próximo case se não houver uma instrução break presente. Então, a gente pode ter cases vazios também, como que é mostrado nesse exemplo aqui, ó. Switch I colocou o case 1 sem nada, o case 2 sem nada, mas o case 3 ele colocou e o case 4. Então, nesse fragmento, se o I tiver o valor de 1, 2 ou 3, que é a primeira instrução, print ln vai ser executada. Se for igual a 4, a segunda instrução vai ser executada. O empilhamento de cases, como é mostrado aqui, é comum quando vários cases compartilham o mesmo código. Então, aqui, como o case 1, case 2 e o case 3 ia ser igual, eu estou compartilhando aqui, escrevendo só uma vez, ok? Gente, vamos ver aqui o que falta. O switch aninhado e o exercício. Vamos fazer, né? Vamos seguir aqui. Então, instruções switches alinhadas. É possível um switch fazer parte da sequência de instruções de um switch externo. Isso é chamado de switch alinhado. Mesmo se as constantes case do switch interno e externo tiverem valores comuns, não vai ter esse conflito. Por exemplo, olha o fragmento desse código aqui, que é perfeitamente aceitável. Então, aqui ele falou o switch do CH1, da variável CH1, e o case A é para imprimir na tela this is A, is part of outer switch. E aqui tem o switch, dentro do switch do CH1, ele criou um switch CH2 e criou um outro case A, que está escrito que this A is a part of inner switch, ou seja, switch dentro de um switch. Pôs o break aqui, volta para o case B desse aqui, ó, do switch da variável CH2, coloca no switch interno, um break para terminar com o primeiro switch do CH1 e um case B. Ok. Então, o que a gente pode fazer? Switches dentro de switch, né? Isso ajuda muito quando a gente vai fazer sistema de busca, né? Principalmente alfabética, né? Então, vamos lá. Construa um sistema de ajuda Java. Esse projeto constrói um sistema de ajuda simples que exibe a sintaxe das instruções de controle Java. O programa exibe um menu contendo as instruções de controle e então espera que seja selecionada. Após a seleção, a sintaxe da instrução é exibida. Nessa primeira versão do programa, só há ajuda disponível para as instruções if switch e as outras instruções de controle vão ser adicionadas mais para frente. Então, vamos fazer igual ele está falando aqui, gente. Criar o arquivo, colocar com essa forma e para exibir essa sequência aqui, tá bom? Vamos lá, então, vamos jogar aqui no Java. Bom que a gente foi hoje até um exercício, né? Luz na tela. Ok, gente. Aí ele fala o seguinte aqui. Esse é o exercício aqui. A gente vai seguir aqui a classe toda.
Sistema de ajuda. Inclusive, eu fiz um chatbot que chama 23 Ajuda, né, gente? Então, vamos lá. A primeira é, crie um arquivo chamado help.java. Então, a gente vai vir aqui no source, que é onde eu estou jogando tudo do Git. New Java Class, nome do arquivo, help.java. Já criou aqui o help.java, ok? Próxima instrução. 2. O programa começa exibindo o menu a seguir. Então, ele vai querer esse menu aqui, ó. Vou jogar ele aqui pra gente. Como que comenta? Barra, barra. Tá vendo? Que é isso aqui, ó. Help one, choose one. Tá. Então, como que a gente vai colocar aqui? Depois que ele iniciar a class, o que é a primeira coisa que tem que ter no Java? Public, static, void, main. Se não tem main, não começa. Tudo começa na main. E aqui dentro, strings, argumentos, entre chaves. Pronto. Depois daqui, a gente pode colocar, a gente pode escrever string set, né? String, ok? Depois aqui, tudo certinho, tá dando. String out, tá tudo certo. Tá, aqui, então eu vou fazer o throws do tratamento de exceções. A gente põe throws. E esse que a gente está usando é o Java. Ponto. E ó, já deu aqui exception, que é esse primeiro aqui, tá vendo? Você vem aqui, já ele dá ele certinho. E aí, a partir daqui, eu já crio a chave. Ele já deu a outra, já abriu e já fechou. Perfeito, né, gente? Tá, tratamento de exceções é aquilo, porque como a gente vai usar o sistema in, então a gente precisa tratar os dados que vão estar aqui dentro. A primeira variável que a gente vai criar aqui é a variável da escolha. Então, char choice, ok? Que é o nome dessa nossa variável que a gente acabou de criar aqui, que é a escolha, né? E aí a gente vai criar esse sisteminha aqui que ele pediu para a gente criar. E aí, o que, que eu faço aqui? A gente pode colocar um system out print, né? System out print ln, que aí cada linha já vai, e aí a gente vai digitar, entre aspas, esse texto aqui que ele já pediu pra gente, que é me ajude, aqui, ó, help on, primeiro, vamos colocar um em cada linha. Então, um sistema de ajuda, e aí a pessoa vai digitar aqui também um, que é o primeiro caso, one if. Depois a gente vai digitar o segundo caso, que é o choose switch. Tá bem? É isso. True, que é a opção do switch. A opção um é o if, a opção 2 é o switch, né? Que ele falou exatamente. O programa ele exibe o menu. As opções do menu é a opção um é a opção de if e a opção 2 é a opção de switch. E depois a gente dá a mensagem, escolha um dos dois. Mas nesse último, eu não preciso colocar o print ln, porque já vai estar na linha. Então, esse ln que eu tiro e aqui eu coloco choose one, ok?
Boa. Que eu posso apagar, que eu coloquei só. Beleza. Então, a primeira coisa que eu fiz que ele me pediu aqui é criar uma sequência de instruções para esse programa começar. Foi o que eu fiz. Beleza. Depois aqui, ó, 3. Em seguida, o programa lerá a seleção do usuário no System in Grid, como mostrado abaixo. Então, logo depois disso, depois que vier essa mensagem, ele vai ler o que a pessoa vai digitar. Eu vou colocar dentro de choice que eu já criei aqui o que ele digitou, ok? Uma vez que a seleção tiver lida, o programa vai usar a instrução switch, que ele deu aqui para a gente também, para a gente poder entrar dentro de um switch aqui de opções. Eu vou copiar aqui, ele dá o switch do case 1 e o switch do case 2 e do default. Então, vou copiar aqui o switch, vou colocar aqui no código. Então, depois que ele leu a opção que a pessoa digitou, ele deu o caso aqui do switch. A mesma linha aqui da leitura, do System in Red, ok? Então, aqui ele entrou no caso 1. Se ele entrar no switch aqui no caso 1, ele vai, que é o if, se a pessoa digitou o if, ele vai dizer, você está no the if, está no if condição ou tal. Ele dá uma ajudinha mostrando como que é a estrutura. Se a pessoa digitar o 2, ou seja, ela quer saber mais sobre o switch, aí vai falar, ó, o switch, ele tem essa estrutura aqui, que é switch expression, e ele vai ter o case, e vai ter uma constante, vai ter outro case, quantos cases você quiser, e por fim, ele vai ter o break de cada case, e o default dele, o padrão, é o, como que ele chama? O último default, né? É o default dele mesmo, que tá aqui, ó. Break, no caso 2. E aí depois ele entra no default, que é quando a pessoa não selecionou nenhuma das opções. Ok? Tá, vamos ver aqui. Depois coloco essa instrução, observe como a cláusula default, que é essa daqui que a gente está vendo aqui no final, quando a pessoa não digita nenhuma das opções, captura escolhas inválidas. Por exemplo, se o usuário 3 não haverá uma constante case correspondente fazendo a sequência default ser executada, né? Então, a pessoa só pode digitar um ou dois. Se ela digitar três, vai para o default. Aqui está a listagem inteira do programa Help Java, que foi aquele que a gente está jogando. E agora vamos ver um exemplo da execução, ok? Vamos colocar aqui botão direito em cima dele. Esse programa chama Help Java. E ele é um programa para ajudar. Help Run. Tá rodando, tá rodando, tá rodando. Então, aqui, ó. Help On, sistema de ajuda. Então, digita um, se você quiser saber sobre o if, dois sobre switch, choose one. Vou colocar um. Aperto Enter. Ele me deu a condição if, me explicou como é que é, beleza. Agora vamos rodar, vamos apertar em cima dele dois. Então, volta o sisteminha, escolhe uma opção. Escolhi a opção 2, beleza. Ele me explicou como é que funciona o switch. E deu até um comentário aqui errado, uma barra barra. Ah, não, mostrando uma instrução que poderia continuar barra barra, que eu posso colocar vários cases. Perfeito. Tudo certo. Agora vamos tentar digitar uma condição para ver se vai para o default, que é atrás estão sendo nem o 1, nem o 2. Vamos aqui, run. Então aqui não pode ser nenhum, nem o 2. Vamos mandar o quê? 3. Selection not found. Perfeito, que é a mensagem do default. Gente, é isso. Tudo lindo.
Terminando aqui mais uma segundona de Java. Eu me sinto ótima, gente. Começar a semana programando me dá mais vida, vontade de fazer as coisas. Vamos terminar esse livro novo, logo para a gente fazer projetos, aplicar para novas coisas. Essa semana eu vou pôr todo mundo para frente também para aplicar para a vaga. É isso, eu não estou sozinha e vocês estão comigo e a gente vai nessa. Um beijinho, até segunda que vem. Tchau!